Olá, você vai estudar para o TCE do Rio, né, nesse período de quarentena. Eu vim aqui deixar uma dica importante para você que vai fazer discursiva. Vocês não estão me vendo porque eu estou exatamente com o vídeo aberto na tela do turma de redação que eu curso, no qual eu trabalho. Mas eu quero deixar algumas dicas muito importantes para discursiva para você. Bom, primeiro, né, o que eu quero te dizer é o seguinte. Muitos professores, durante muitos anos eu fui coordenadora de cursos, então conheço uns 700 professores de concurso público. E a gente se encontra em grupos de WhatsApp, etc. E todos eles têm uma opinião em comum. Por isso eu quero até passar essa mensagem para você. A maioria das pessoas está muito atônita com as notícias ligadas à Covid-19 e naturalmente está sem foco para estudar. Até porque o concurso do TCM do Rio, por exemplo, se você parar para pensar, foi um concurso que está com as suas provas, né, preliminarmente suspensas. Então, quando há uma suspensão, as pessoas entendem que ganharam mais tempo. De fato, ganharam mais tempo, não é? Mas precisam lembrar que vem concurso por aí. É um concurso transformador, gente. É um concurso que tira vocês da situação de liquidez que vocês estão vendo agora e coloca vocês noutra situação. Então, por exemplo, se tem uma crise parecida com essa que está acontecendo, você estaria noutro patamar de vida, né? Sem se preocupar tanto, podendo ficar na sua casa, tá certo? Se dedicando ao seu trabalho, à sua família, de uma forma mais confortável. Enfim, mas isso ainda está a seu alcance, né? Você pode fazer naturalmente. Bom, eu quero comentar algumas questões que são muito importantes quando a gente fala sobre discursivas e às vezes as pessoas colocam a discursiva numa estratosfera, ou seja, exatamente a uma altura que parece ser um exercício bastante inalcançável. Bom, você sabe que, aqui eu abri meu material, não é? Vamos lá, você sabe que você vai encontrar no concurso TCM questões de curta extensão e vai encontrar a peça de natureza técnica. Essa peça de natureza técnica, vem cá comigo, vou pegar aqui só esse espaço que eu tenho aqui no meu material. Essa peça de natureza técnica pode ser, atenção, um relatório de auditoria, que eu acho que é o que vai cair mais provavelmente, tá? Relatório de auditoria. Pode ser um parecer e pode ser uma nota técnica também, certo? Vamos lá, vamos pensar cada um desses elementos. Primeiro, sobre o relatório de auditoria. É o que tem mais chances. Eu diria que sim, que tem 90% de chance de aparecer. Tá certo? Por quê? Porque nas provas mais recentes, o CESP e Sebrasp, né? O nome antigo era CESP, o CESP pediu muito a confecção de pareceres, então, naturalmente, ele deve recair sobre um relatório de auditoria, até porque vocês terão que falar sobre achados. Achados de auditoria. Eles podem pedir um parecer? Sim, o CESP tem mania de usar a expressão parecer com uma ideia vulgar, mas pode sim, aqui eu diria que teria mais 7% de chance. E nota técnica, professora, também, uns 3% de chance. Por quê? Porque apareceu na prova do Ministério Público do Pará, prova do Ministério Público de Contas do Pará, Ministério Público de Contas, aquele Ministério Público que atua no Tribunal de Contas, tá? No Ministério Público do Pará, a banca pediu, havia 3 especialidades, então cada especialidade passou por um exercício. Alguém teve que fazer relatório, alguém teve que fazer parecer, alguém teve que fazer nota técnica. Foi assim que a banca trabalhou, tá bom? Júlia, eu não sei a diferença entre eles. Vocês vão ver que, olha só, vem cá comigo. Aqui nós temos, ó, concurso MPCPA, concurso realizado em 2019, não é? A gente tem um exercício em que a banca vai pedir a competência do Tribunal de Contas e tal, apesar de ser um concurso do Ministério Público de Contas, ela pediu a competência do TCE-PA, sempre pede competência na área de controle dos tribunais de contas, é a primeira questão que ela aplica, né, o primeiro item, e depois vai trazer um caso, tá certo? Em que vai haver ou um achado, ou uma denúncia de uma irregularidade ou de uma ilegalidade, não é? E vai pedir para você uma solução, certo? Então, vamos pensar. Se você observar a estrutura, eu vou mostrar aqui, isso aqui é o padrão de resposta que a banca deu, tá no meu material que eu fico comentando com os alunos, né? Você vai ver aqui exatamente uma grade, um resultado de concurso. Se você observar, o aluno tirou total, nós temos aqui a nota na última coluna, ele tira total em todos os itens temáticos, todos os itens, né?
e aqui está a redação dele, redação de um parecer. É muito interessante que você não vai encontrar aquelas fragmentações, por exemplo, parecer, número tal, fundamentação, relatório, fundamentação, nada disso, tá? É um texto simples. A banca não estrutura o texto em camadas, certo? Para ela fazer isso aí, acontece, por exemplo, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque já vem no edital essa proposta. De vocês não, a banca quer um parecer e algumas questões discursivas de curta extensão. Eu vou contar uma questão muito importante, né, que me aconteceu recentemente e que eu acho que vocês vão entender direitinho. Né? Recentemente eu dei aula para um concurso que o CESP fez, que foi o concurso da Cefaz de Alagoas, um concurso super concorrido em Alagoas, concurso da Secretaria da Fazenda, pagava super bem, então o Deus e o mundo quis aquele concurso. Né? E acabou aquele concurso, era um concurso que tinha, né, vou ficar riscando aqui, tá, gente? É um concurso que tinha 2 cargos, e cada cargo tinha que fazer exatamente duas discursivas, né? Uma questão 1 e uma questão 2, questões de extensão moderada, tipo, mais ou menos vocês vão enfrentar. E o que aconteceu? A gente acertou uma das questões de cada cargo, então os alunos ficaram à vontade na prova. Mas mais do que isso, aconteceu um fato curioso. As questões não estavam bem formuladas, principalmente do cargo de auditor. Tá? Havia um cargo que era da área de controle e finanças e um cargo da área de fiscalização. Então, o pessoal da fiscalização se deparou com uma questão muito mal formulada pelo CESP. A prova, as duas questões ali com muitos problemas. Tanto que os professores de direito tributário, né, quase arrancaram os cabelos e falando, como é que o aluno estuda? Gente, estuda. Estuda. É aí que tá. O problema não é a má formulação de questões, o problema é a competência, porque chegou na hora da prova, a questão pode estar mal formulada do jeito que tiver, você vai ter que entregar texto. Não adianta você brigar ali com a banca, porque ali ninguém vai te ouvir, só tem um fiscal de prova. Você vai ter que esfriar a cabeça e entregar. Acabou o período de prova, o que aconteceu? Veio a fase recursal. E me aconteceu uma questão inédita na fase recursal. Vários alunos meus aprovados no concurso entraram, pediram para fazer recurso. Eu não falo, como é que um aluno aprovado dentro das vagas pede para fazer recurso? Muito simples, eles querem defender a posição em que eles estavam. Porque naturalmente muita gente estava recorrendo pela má elaboração da prova. Mas existe isso sim, porque se o CESP concede pontuação para um aluno que está lá para trás, pertinho do número de vagas, ele pode ultrapassar aquele que já estava dentro e empurrar para fora, tá? Este aluno da classificação. Então, eles entram em desespero e vieram correndo, falando, professora, me salva. Vou mostrar para vocês que isso é verdade. Eu sempre, quando eu converso com vocês dando dicas, eu gosto de mostrar resultados. Você vê que esse e-mail de 14 de março está meio cortado aqui, mas é 14 de março de 2020. Se você procurar no site do CESP, você vai ver que você faz a L, né, teve aplicação recente. E você vai ver esse aluno falando, ó, estou aprovado em 45 das 48. Ele precisava de qualquer coisa, ele só queria o quê? Garantir que ele vai permanecer entre os aprovados, né? Até ficou com um bonequinho aqui, super, assim, né, suando aí para não sair dessa posição. Ótimo, vou mostrar mais um, só para... Pulei o e-mail aqui, outro aluno, Danilo, né? Aqui ele conta toda a história, antes de mais nada, queria agradecer pelo ótimo curso de preparação para a Cefaz. Ele nunca imaginou que ganharia confiança. Gente, é interessante, não precisa de você ser um excelente escritor, não, tá certo? Basta você saber organizar um texto, e não é difícil, tem regras, e essas regras se resumem a cumprir o que a banca espera ler do seu texto. Então, ele falou, ó, nunca imaginei que ganharia confiança para um concurso de alto nível, né? O concurso da Cefaz, se não me engano, estava pagando quase 18 mil, tá certo? E ele fala, pois sempre tive certo trauma. Então, gente, não é porque tem discursiva, eu tenho que correr do concurso, não. Eu tenho que enfrentar, não é complicado não, tá? Aí ele fala, ó, quando conferi o gabarito, achei que seria eliminado pela nota de corte da discursiva. Por quê? Como a discursiva foi mal formulada, as notas caíram muito, tá certo? Porque o conteúdo foi lá para baixo, o pessoal ficou confuso. Embora eu tivesse tido ótimo resultado na objetiva. Em poucos dias voltei a estudar para outros concursos e fui surpreendido, né? Perdi muitas colocações, mas não levei nota de corte, ainda consegui ficar em 40. Eram 49 vagas, ó. Ele vai falar que eram 48 vagas e ele estava com apenas 0,94 de diferença para o cara que estava em 49º. Então ele estava na posição 40
e eram 48 vagas. Vamos ver só mais um aqui, pra gente mudar de assunto. Então, você vai ver este daqui, ó, estava em 22º, né? E ele estava, então, dentro das 48 vagas previstas, tá? Ele só queria o quê? Mudar, melhorar, ó, a colocação dele. Tá vendo? Tudo do dia 14 de março de 2020, né? Foi bem recente. Enfim, eu poderia abrir aqui vários para vocês, só tem aluno lá aprovado do turma de redação neste concurso. Mas o que fez com que estes alunos, diante de uma diversidade dessa natureza, pudesse, mesmo assim, entregar um texto? Porque eles escreviam com clareza, com organização. Escreviam para cumprir os critérios da banca. Então, vou mostrar aqui alguns critérios importantes, né, que a banca sempre cobra nas suas discursivas. Ora, você vai encontrar o quê? Primeiro, sempre que você for fazer discursiva do CESP, não enrole, escreva com o máximo de objetividade que você puder, tá? As discursivas do CESP precisam de introdução? Em sua maioria não, só se houver algum tipo de orientação lá no caput do exercício, mas geralmente não. Isso aqui o pessoal mais erra, trabalhe com precisão. O que é precisão? A banca te fez uma pergunta, retome a pergunta e responda. Retome a pergunta e responda, tá? Cuidado com a ordem de abordagem. O que é a ordem de abordagem? Você tem que saber o que há na lei para verificar o caso. Por exemplo, no TCE do Rio, vocês vão trabalhar com achados. Então, naturalmente, esses achados só são achados porque existe uma lei, alguma normativa para poder indicar que que houve um desvio do cumprimento daquela norma. Então, você tem que exatamente falar o critério ou apontar o achado e comparar com o critério. Essa é a regra, tá bom? Então, basicamente, seria isso. Então, você vai ver, por exemplo, olha só para te mostrar essa prova do MPC-PA, em que a banca pede a competência do TCE-PA para aplicar sanções aos gestores do convênio. Olha como é que o aluno começa a responder para ganhar os pontinhos dele. Vem aqui, vamos lá. Primeiro ele apresenta o expediente, né? Trata-se de parecer emitido pelo Tribunal de Contas a respeito da legalidade do convênio firmado entre o Estado do Pará e a Secretaria da Educação. Então agora ele vai responder a pergunta da banca, ó. Primeiramente, é importante considerar que o regimento interno do TCE-PA, ratificando o texto constitucional, inclui entre os jurisdicionados do tribunal qualquer um que guarde, arrecade, gerencie, né, recursos públicos. Então aqui ele trouxe a norma. Por quê? Porque você precisa comparar com o achado, o chamado critério, para você dar conta do achado. Dessa forma, o TCE-PA é competente para fiscalizar e aplicar sanções aos gestores do convênio em tela. Então, ele respondeu aquilo que a banca queria. Tá bom? Certinho? Então, veja que, é claro que ele vai trazer aqui uma exceção, vai complementar essa resposta. Então, você vai ver que é uma resposta dada de forma imediata, sem dar muita volta, tá? Dada com organização. Vou te ajudar mais um pouquinho se você ainda encontra alguma dificuldade. Vou pegar aqui uma questão um pouco menor, que fica mais fácil te mostrar. Por exemplo, essa questão do Instituto IADES, ela pedia para os alunos falarem sobre dois conceitos, né? Trabalhar com orçamento, um assunto um pouquinho, não vou dizer que está fora, né? Mas não, está dentro porque é Tribunal de Contas. Então aqui vinha a programação, um princípio orçamentário moderno, tinha que falar sobre isso. Leis orçamentárias. Tchau. Veja só, eu saí lá daquela peça, tá certo? E vim aqui para uma questão menor, para passar essa dica rapidinho para vocês. Quando a banca trouxe isso aqui, o aluno tinha um espaço de 15 linhas para escrever, aproximadamente 15 ou 20, eu não lembro agora, mas é um espaço curto. E o drama, gente, não é escrever a peça que é um texto mais longo, o drama é enquadrar o seu texto no espaço curto. Como é que você vai fazer isso, né? Até porque você tem que falar de leis orçamentárias. Então vem aqui que eu vou tentar te ajudar. Primeiro, uma breve introdução que o aluno fez aqui. O orçamento público é um instrumento de gestão de maior relevância para a administração pública. Então, ele fez uma introdução bem curtinha. Por quê? Porque ele dispunha de um espaço muito curto. E ele tem que partir logo para o item 1, falando sobre a programação como princípio orçamentário moderno. Veja como ele começa. Igual aquele outro aluno meu. Nos dias atuais, consta-se, segundo Crepaldi, né, conta-se, né, com o princípio orçamentário moderno, a programação. Pronto, ele trouxe para mim o tema de forma precisa, tá? O que ele vai fazer? Então agora ele vai explicar este princípio.
E como é que vai ser a abrangência, professor? Como é que eu vou saber o tanto que eu vou aprofundar ou o tanto que eu não posso num texto curto que a banca me pede um mundo de coisas? Acontece, acontece. A banca pode pedir um mundo de coisas e você olhar e falar, poxa, eu tenho 20 linhas, só tenho 15, e agora? Acontece. Veja só, eu vou só corrigir aqui porque é texto de aluno, a gente digitou do jeito que estava, tá bom? Porque eles mandam foto, a foto não tá boa, tem que digitar. Então vamos lá. É este princípio que permite à administração pública trabalhar de forma planejada para cumprir suas funções. Então paramos aqui. Ele segue. Tal planejamento consiste em considerar os objetivos que o governo pretende alcançar durante um período determinado de tempo. Joia. Professor um corretor lá deste concurso naturalmente considerou esse trecho brilhante, tanto considerou que esse aluno tirou praticamente total também, como aquele aluno que você viu. Vamos ver. Por quê? Onde é que está o brilho? Vamos explicar para você entender? É para falar sobre programação orçamentária. Então vamos lá? Programação. Você tem um espaço textual muito curto. Como é que você pensa, até que tanto você vai? Então, sem buscar a essência do assunto. Então, você pega a palavra programação, quando você pensa em programação, você pensa em agenda, você pensa em planejamento, agenda, não é? Uma agenda, ela reúne dois aspectos essenciais. Ela reúne ações que você precisa desenvolver, certo? Uma ação de desenvolver num intervalo de tempo. Isso é uma agenda. Tá lá, você marca uma ação X e o tempo, a data em que você vai executar, o tempo em que você tem para fazer aquela ação. Ora, quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem que entender que cada parágrafo se ocupa de um assunto por vez. Não adianta jogar 1000 assuntos aqui dentro. Então aqui você tem um assunto, né, que é a programação orçamentária. Então, deixa eu tirar, estou sempre escrevendo orçamento, vamos lá. Aqui vai trabalhar o assunto programação. E este assunto tem duas características, ação e tempo. O que vai acontecer? Você vai jogar tudo aí dentro, ação, tempo, tudo junto dentro de programação? Não. Quanto mais você reduz os períodos, melhor para o CESP. Tá? A banca valoriza muito períodos curtos. Então, você vai ver que no primeiro período, o aluno trata da ação, que é o quê? Que é o trabalho, a forma como a administração pública vai trabalhar para cumprir suas funções. Ela vai planejar o seu trabalho. Então, você falou da ação. No outro período, você entra com a ideia do tempo. Tal planejamento consiste em considerar objetivos que o governo pretende alcançar durante certo período de tempo. Então, o que você fez? Você partiu de um elemento X, que era a programação, certo? Você entrou em um elemento Y, que é a questão da ação do trabalho da administração pública, e você chegou a um elemento Z, que é a questão do tempo. Mas será que texto é só isso? Um texto organizado, apenas eu pegar as características e desdobrar essas características dentro desse parágrafo? Não, você precisa concatenar as ideias. Para quê? Para que seu texto ganhe influência. Isso aqui não é um texto organizado. Porque se eu escrever desta forma, o texto fica sem concatenação, ele fica sem coesão, ele perde a logicidade entre uma informação e outra e pode deixar o examinador confuso. Como é que é feita a coisa toda? X, programação, xzinho com y, yzinho com z. Isso aqui que é texto. Como assim, prof? Gente, a gente nunca faz um texto trabalhando com informações diferentes a cada período, sem você vincular a informação anterior. Veja aqui, para eu trazer a novidade y, eu tenho que ter alguma coisa de x. Para eu trazer a novidade z, eu tenho que ter alguma coisa de y. É isso que é texto. Entendeu agora? Texto é uma costura, texto é um tecido. Veja só, vamos ver como o nosso redator se saiu. Nos dias atuais, conta segundo Crepaldi com o princípio orçamentário moderno na programação. É este princípio, veja que ele vai buscar, programação, para falar sobre ação de trabalhar da administração pública. Depois ele pegou tal planejamento, ele foi lá na ideia de planejar, que estava no anterior, para falar sobre a ideia de esse planejamento acontecer dentro de um período de tempo. Então veja aqui, Júnior, qual é o elemento que eu busco então, anterior? O que você quiser, o importante é sempre o quê? Antes do novo, você buscar alguma coisa do período anterior, do período que ficou envelhecido, tá bom? Gente, trabalhou assim, você conseguiu trabalhar desta forma, você vai se expressar muito bem, tá certo? Mesmo sendo uma pessoa com muita dificuldade de textualizar, ou seja, de escrever o seu texto.
e aí você é aprovado em concurso. Veja que eu mostrei para vocês um exemplo, o meu e-mail do aluno falando. Ver se eu acho aqui novamente, quer ver? Esse aqui ficou em 22º. Olha aqui, ó, o pobre mortal aqui, né? Que a gente pensa nos deuses da escrita. Não, ele falando, ó, nunca imaginei que ganharia confiança fazer um concurso de alto nível para prova, contendo prova discursiva, né? Aqui não tá dando para vocês enxergarem, mas ele escreve, pois sempre tive certo trauma, né? Então, gente, aqui, ó, a opinião do Daniel Falcão. Ah, é tranquilo, tá? Quero dizer que é tranquilo. Aproveite sua temporada de quarentena, se dedique. Se quiser treinar conosco, né? De repente você está perguntando onde é que eu vou achar isso? Turma de redação. A gente tem os cursos divididos aqui por área, temos o treino de discursivas para quem já sabe fazer essas discursivas e domina exatamente todo esse processo de escrita, tá? Então vem amadurecer seu processo de escrita conosco, vai ser um prazer ter você aqui. Só para você ter noção, cada curso, né? O que você vai encontrar nos cursos? Eu abri aqui o de contabilidade para você saber o que você vai encontrar. Você vai encontrar aqui 2 questões, 2 peças para você redigir. Tem o português do CESP como bônus, né? São lá cerca de 30 provas do CESP de língua portuguesa que eu coloco como bônus para te ajudar. E este curso ele está em promoção até o final de mês de abril, tá? A gente tem também um treino que você vai achar aqui no site do curso para também te dar uma força para você sair desta vida, tá bom? Então, se afunde nos estudos, porque é ali que você vai nadar de braçada. Beijo grande para você.